lembro que foi uma das coisas que eu pensei, nossa, como assim? Eu estou trabalhando com ciência, eu não cheguei a nenhuma conclusão, eu não tenho resultado, mas eu lembro bem que foi o meu professor até que falou que a ausência de resultado é um resultado. Então, tem vezes que não vai ser perfeito, você vai errar, você vai ter interpretações equivocadas, mas que no grande construir, na grande construção das ideias, faz parte da base da ciência. Deixa eu te fazer só mais uma pergunta, Silvio. Eu me lembro quando eu era estudante na UFMS, e ali, se a gente comparar Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo, por exemplo, não sei se o Alexandre vai concordar, se ele passou por isso também, né? Quando eu estava na UFMS e eu resolvi que eu ia fazer meu mestrado, meu doutorado na USP, eu cheguei a escutar de algumas pessoas que eu era doida, porque a gente tinha um pouco daquela baixa autoestima de USP, nossa, meu Deus, né? Pensando que a nossa formação poderia ser mais precária em comparação com as pessoas que estão no estado de São Paulo. E mesmo assim, tentei, né? E aí eu lembro que um professor me falou, uma vez que um dos meus professores, ele me falou assim, olha, presta, sim, porque um bom aluno, ele vai ser um bom aluno aqui, na UFMS, no Acre, enfim, no Rio Grande do Sul, e um aluno que não se dedica, também tem aluno que não se dedica na própria USP, né? Então, assim, você saiu da UFSCar aqui em Sorocaba, que é uma universidade federal, e o campus aqui é pequeno, é novo, né, recente, e você pegou uma época que a gente também estava começando, né? Tava todo mundo começando, tanto os alunos quanto os professores, todo mundo novinho aqui. Em algum momento você chegou a pensar assim, nossa, teve alguma insegurança de você prestar uma prova numa universidade dessa que o pessoal bota a pilha que né, que o ensino é melhor, que são aqueles estereótipos que a gente cria, né? E o que você tem a dizer para os alunos que estão começando sobre as oportunidades? Porque você hoje, inclusive, está aí na Austrália, né? Está fazendo a parte do seu doutorado aí. Então, você está indo muito longe e vai chegar cada vez mais longe, né? Mesmo com essa pandemia, tudo, você está conseguindo fazer muito bem as suas coisas, né? Com bastante responsabilidade, e o seu trabalho está sendo muito bom aí. Que conselho você dá para os alunos, né, que estão na universidade e falam, puxa, não tenho um microscópio para fazer tal coisa, nossa, eu não tenho condição de fazer as mesmas coisas que um aluno que está numa universidade que tem mais recurso tem para fazer, como que vai ser a minha carreira? O que conselho que você pode dar para esses alunos que estão começando, mas estão começando com menos recursos do que grandes universidades, instituições que têm mais recursos, mais estrutura, etc. Bom, a primeira coisa que eu vou falar, o primeiro conselho que eu dou é realmente esqueçam essas coisas de estereótipos. Não é a sua formação que vai ditar quem você é. Às vezes eu vejo muito, principalmente quando a gente está começando, eu lembro na minha história de licenciatura, eu fazia licenciatura em ciências biológicas. Eu lembro que as pessoas que faziam bacharel ficavam falando, o licenciado tem menos condição porque ele não vai aprender as disciplinas de metodologia de pesquisa e tal. E você aprende que no fim tudo é uma coisa que você pode ir buscando à parte, né? Mesmo porque se você tiver a disciplina, não vai fazer diferença alguma na sua vida, porque no fim vai ser o que você vai estar buscando, que nem o Caio mencionou. Se você busca e lê as coisas a partir da sua vontade, você vai conseguir construir essas coisas. Então, a primeira coisa é realmente esquecer esse tipo de estereótipo. Enquanto você tem a falta de recurso, a gente de estar numa universidade menor, você tem que ser realista. Você tem que criar, você tem que pensar, imaginar algo que seja pragmático. Por exemplo, não adianta você estar em uma universidade sem recurso e você quer sequenciar genomas de serpentes. Não dá. Ninguém faz. Nem os pesquisadores que estão lá há muito tempo conseguem fazer. Então, uma das alternativas, voltando novamente para aquilo de leitura, é realmente ler. É realmente ler bastante.
Por exemplo, eu trabalhei com a Lisa e no começo, o primeiro artigo científico que a gente publicou foi baseado em revisão literária. Eu não tinha, principalmente naquele momento, em 2013, a professora Miriam estava começando, a gente não tinha um espaço físico de um laboratório, a gente não tinha lugar para fazer as análises, Malemar tinha lupas. Então, o que a gente poderia fazer? Realmente sentar, ler, estruturar alguma coisa e a partir da busca de uma questão, começar a juntar todos esses dados. Então, delimitar um projeto com base no que você está fazendo, nos recursos que você tem na universidade que você está, é importante. E, claro, sempre buscando as informações e correndo atrás mesmo. Hoje em dia, vocês têm acesso muito fácil aos pesquisadores. Por exemplo, se vocês seguirem a página da Sociedade Brasileira de Paleontologia, vocês conseguem ver live, vocês conseguem ter o contato, que é muito fácil de adicionar os paleontólogos e conhecer as pessoas no Facebook e trocar ideias. Então, essa é uma outra coisa que eu falo. Sempre busque fazer isso, que é o network, busque as conexões suas. E isso é algo que pode te ajudar. Principalmente quando você, por exemplo, quando surgiu a ideia de prestar o meu mestrado na USP, a Lisa indicou a professora, eu tinha um amigo que estudava lá, que é o Giovanni, e perguntei, como é que é? Você pode me ajudar? E assim foi indo. Então, é um mito, é um estereótipo que às vezes a gente coloca na cabeça, estou vindo de um lugar menor, logo é muito difícil entrar na USP. Mas, na verdade, você pode buscar e deve, se você quer, você consegue ir atrás dessas coisas. Na verdade, não importa, né, se a gente consegue fazer, principalmente colaborações, esse tal do networking é muito importante para a gente, né, de fazer colaborações. Hoje em dia a gente tem várias redes, né, ResearchGate, no próprio Facebook tem grupos específicos, né, ali, como você estava falando, né, Silvio? Sim, existem. E a gente consegue estruturar, fazer os nossos contatos, e esses contatos, eles nos ajudam a ir para qualquer lugar, né? Você está na Austrália hoje, então ir para qualquer lugar. Isso é uma das coisas que eu ia falar, não tenha vergonha, seja cara de pau. Eu comecei a minha colaboração aqui com os pesquisadores da Austrália, mandando um simples e-mail. Eu mandei e falei, olha, esse é o meu trabalho de doutorado, eu queria muito fazer isso, será que vocês dão suporte? Às vezes você manda e-mails para outras pessoas, você vai receber não. E, novamente, voltando naqueles negócios de falhas. A gente vai encontrar muito mais falhas, mas eventualmente a gente encontra alguém legal e pode ir para frente. E como professor, geralmente eu, por exemplo, eu não dispenso um aluno interessado, né? E eu até prefiro, tem os caras que são gêniozinhos, né, que pagam de gênio e tal, mas nada substitui e nada traz mais vontade da gente trabalhar junto com uma pessoa do que a pessoa ser interessada, né? Então, se alguém te escrever um e-mail para perguntar se você quer trabalhar com ela, se você quer orientar e tal, você vai parar para ver. Você fala, nossa, essa pessoa de outra parte do mundo ou de outro estado me escreveu, então ele deve estar muito interessado, né? Claro que tem gente que não se importa, né? Muito, igual você falou, tem as falhas no meio do caminho. Mas sempre mostrar interesse. Ser cara de pau é uma grande forma de mostrar interesse, né? E você tem que ter muito cuidado para não ser perfeccionista. Às vezes a gente começa a carreira pensando assim, nossa, eu vou mudar a ciência. Mas quando você vê, você estudou 6 anos e você está resolvendo um probleminha lá pequenininho, que nem o Caio falou. E agora, se você for perfeccionista e pensar, nossa, eu vou sempre estar certo e vou sempre contribuir, eu acho que é melhor abaixar um pouco a bola. Baixar a bola, né, e não se deixar levar pela questão do ego, que é fácil, a gente, né, eu já passei por essa fase, não sei se todo mundo passou, mas a gente passa por uma fase em que o ego, ele acaba ficando importante, né, demais. Às vezes a gente se apega às nossas ideias, às nossas interpretações, principalmente quando você já está mais
acostumado a trabalhar com outros autores, por exemplo, para fazer uma publicação. Não é você sozinho, e tem esse detalhe também. Você vai ter outras pessoas envolvidas. E às vezes você tem uma ideia tão forte, você botou aquilo na cabeça, que você não admite que você está errado, você se fecha naquilo. Mas, às vezes, ter essa conversa e ter esse choque e perceber que às vezes o que você está falando é falho e você não tem evidência suficiente, isso faz parte de ser um cientista também. Você aprende na marra. Exatamente. Silvio, eu vou dar um gancho para perguntar para outra pessoa. Eu sei que, por exemplo, você e a Paula estão em fuso horários bem complicados e a hora que vocês precisarem sair, sem problema nenhum, tá? Ok, muito obrigado, Miriam. Eu já agradeço de antemão. E está sendo muito rico aqui. Eu também estou aprendendo, acho que eu estou aprendendo tanto quanto os alunos da Kabila. Eu vou dar um gancho agora para perguntar alguma coisa agora para o Guilherme. Está aí? Gui Rafael? Guilherme não tá, tá? Então, vamos perguntar agora vou perguntar pro Gabriel, pro querido Gabs, que eu oriento mais do que... Tem muitos Gabriéis no meu laboratório. E a gente chama o Gabriel Zés de Gabs, carinhosamente, né, Gabs? Então, o Gabs também. Primeiro, o Gabriel eu conheci quando eu era doutoranda ainda da USP, e a gente estava trabalhando lá naquela sala de coleções, né, na coleção científica, o Gabriel começando ali a fazer estágio, né, das primeiras coisas que ele fez na graduação, e eu estava lá mexendo com meus sócios, e ali a gente já começou a trocar ideia, e a gente já começou uma colaboração legal, e eu tenho orientado, junto com o professor Setembrino Petri, né, o Gabriel desde então. Gabriel, o Gabriel passou por questões peculiares, né, no doutorado agora, teve que sair, ele também estava, assim como o Silvio, ele estava no exterior, fazendo parte do doutorado dele lá na Escócia, na Universidade de Edimburgo, e ele teve que tomar uma decisão rápida que foi ter que vir embora antes, né, porque o Silvio ainda tinha um tempo a mais para continuar, e o Gabriel tinha um mês a mais, e ele podia ficar preso ali na Escócia se ele não retornasse, né. Então, isso mostra uma das dificuldades que estão além da ciência, por exemplo, uma pandemia, estão além da ciência, né? Tá além daquele trabalho que a gente está fazendo. E isso interfere no nosso trabalho, né? E o Gabriel, ele vem de uma história de adaptações dos trabalhos dele desde do TCC, né? Desde do trabalho de conclusão de curso, né? A gente já passou por várias coisas. Uma delas essa questão das relações interpessoais, né? De como que a gente procede durante o desenvolvimento do nosso trabalho. A gente tem uma ideia, e isso a gente aprendeu levando umas pancadas, né, Gabriel? A gente tem uma ideia, a gente desenvolve essa ideia com método científico e tal, né? Faz as nossas perguntas, desenvolve essa ideia. E a gente apresenta, depois que essa ideia ela é testada, a gente apresenta isso para os nossos pares, né? A gente apresenta isso em congressos, a gente publica os nossos trabalhos, e cada área funciona de uma forma, né? Tem áreas como a imunologia, que vai trabalhar com a questão, né? E pode trabalhar com vacinas, um monte de coisa, e como tem muita competição em torno disso, você não vai apresentar um trabalho num congresso abertamente antes de publicar isso num artigo científico. Na paleontologia isso é um pouco mais frouxo, né? A gente não necessariamente publica um trabalho numa revista científica primeiro, né? Para depois apresentar isso num congresso. E eu e o Gabriel, a gente aprendeu o triste caminho das pedras, né, Gabriel? Para quem está começando, quais que são a relação com o orientador, né? Como que você deve escolher o seu orientador para fazer a sua pesquisa? O que deve ser parecido entre você e o seu orientador, e o que deve ser diferente também, que é importante, porque é uma questão de afinidade, como em qualquer relacionamento, né? Tem que dar o match, né? Como em qualquer relacionamento. Desde a relação com os orientadores, com os colegas, com o que dizer e o que não dizer a respeito da sua pesquisa, quais as dificuldades que a gente tem, né, de lidar de uma forma civilizada com a questão interpessoal, que são contingências, né, que acontecem,
e que interferem no nosso trabalho. Isso lembrando, você pode lembrar, sei lá, desde o seu TCC, claro, não precisa falar nomes nem nada, mas, num geral, o quão equilibrado a gente tem que ser com as relações interpessoais e como que as relações interpessoais, elas podem interferir no nosso trabalho e a gente tem que fazer as nossas escolhas com muita sabedoria. Obrigada, Gabriel, também por estar participando. Obrigado pelo convite. Essa é uma ótima pergunta, mas é muito complicada também de responder. Eu acho que essa questão das relações interpessoais na ciência, no ambiente acadêmico, de uma forma mais geral, ela é muito importante. Ela é, acho que tão importante quanto essas outras coisas que os colegas vinham discutindo, né? A questão da leitura, de se fazer uma boa pergunta, desenvolver um método robusto, né? Multi-áreas, né? Para você, através de diversas linhas de evidências, testar suas hipóteses, enfim, isso tudo é extremamente importante, claro, porque faz parte do método científico, mas essa questão das relações interpessoais é fundamental. Aí a primeira pergunta que você fez foi como escolher o orientador, tá. Então, eu acho que, como qualquer história, né, ou narrativa do encontro de pessoas, existem diversas possibilidades. Mas aí, no caso de se ir atrás de um orientador, uma orientadora, escolher essa pessoa, isso geralmente ocorre por indicação, pela conversa entre os colegas, ou é uma pessoa que o orientador é uma pessoa que já tem um destaque na tua área de interesse, então você já conhece por meio da mídia ou ali do meio acadêmico mesmo, das suas leituras, né? Mas basicamente você pré-analisar como potencialmente vai ser essa relação entre o orientado e o orientador, você tem essas dicas de como isso vai ou não ser pela conversa entre as pessoas que já passaram pela orientação daquela pessoa, né? Então, em resumo, é muito importante você sempre manter ali uma rede de contatos, de amigos, de colegas colaboradores, né, para justamente conhecer antecipadamente as pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Aí, a partir do momento que você começa a estabelecer as relações e conversar, aí pode ser com o orientador, com colaboradores, enfim, você sempre tem que manter procurar manter uma relação de respeito, né, e tolerância, né? Então, às vezes é complicado conviver estabelecer algumas relações, desenvolver essas relações, é natural, só que com tolerância, ou seja, você às vezes cedendo um pouco, né? E com respeito, você respeitando o lugar da outra pessoa, ouvindo ela, entendendo os problemas, as qualidades daquela pessoa, tudo fica muito mais fácil. Inclusive, mentalmente, o teu trabalho, quer dizer, você está mais tranquilo para desenvolver o teu trabalho sem estar preso com essa pressão da relação interpessoal. Aí, eu não sei se eu perdi alguma outra pergunta. Você falou da questão de apresentação no congresso. A questão do cuidado que a gente deve ter uma vez que o nosso trabalho está pronto, né? Então, porque no nosso caso a gente perdeu algumas ideias quando você trabalhava no Cretáceo, né? Sim. E que cuidado que a gente deve ter, né? Qual a dica que você dá para os alunos, por exemplo? Um aluno está lá trabalhando no grupo de pesquisa do orientador, né? E daí ele está com os dados super legais que daqui a pouquinho vão ser publicados. E aí ele troca uma ideia com alguém de um outro grupo e fala, olha que legal isso que eu estou fazendo e tal. E de repente a sua ideia começa a ser desenvolvida. Então, assim, tem um cuidado que a gente deve ter. Às vezes eu mesma esqueço de dizer para os meus alunos e vou dizendo conforme as coisas vão acontecendo, né? E
eu mesma, como professora, eu temo virar uma figura paranoica. Os alunos falam, nossa, a família não pode fazer nada, não posso conversar com ninguém, não posso contar nada para ninguém. Mas, assim, dentro do seu depoimento, todas as vezes que a gente, numa boa, conversou, mostrou um pôster e tal, você basicamente quase perdeu uma publicação de TCC, do seu TCC, né, Gabriel? Exatamente. Então, assim, qual as dicas que você dá para quem está começando na iniciação científica a respeito da descrição com os dados e até qual é o momento, até quando eu tenho que ser bem discreto, né, para trocar ideia com qualquer outro grupo de pesquisa e qual o momento que tudo bem, agora eu vou divulgar o meu trabalho. Tem etapas que eu posso divulgar e conversar a respeito. Então, qual o conselho que você dá para eles? Eu acho que a gente, como cientista ou aprendiz, né, de cientista, a gente tem um entusiasmo com o nosso trabalho. Isso, inclusive, é uma das coisas mais importantes, né? A curiosidade é muito importante e o entusiasmo em você trabalhar, responder aquelas perguntas que você tem, se divertir tentando responder essas perguntas, isso não tem preço, né? E a consequência disso é você querer divulgar o seu trabalho nos congressos e com os colegas, com os colaboradores e com todo mundo. Isso é normal. Isso, teoricamente, é muito bom. Mas o problema é que, na prática, você, às vezes, não sabe muito bem ou não consegue controlar muito bem com quem você está lidando ou o que alguma pessoa, eventualmente, vai poder fazer com aquela informação que está na mão dela. Então, infelizmente, a gente tem que tomar um pouco de cuidado e saber quando passar algumas informações, né? E quais informações. Então, por exemplo, se você está tentando ali desenvolver o seu projeto de pesquisa, né? Você ainda não tem ideia dos detalhes que vão aparecer naquele projeto, exatamente o que você vai desenvolver, como você vai testar suas hipóteses. Então, acho que é importante você conversar com muita gente para desenvolver o projeto da forma mais clara possível, para você atacar, né, as suas perguntas, testar as suas hipóteses. Então, acho que isso não é tanto um problema, você... Nesse estágio do trabalho, você conversar com outras pessoas. Acho que quanto mais você conversar, melhor. Mas a partir do momento que... Você não precisa ser um biólogo, um paleontólogo ou um estudante de universidade para contribuir com a pesquisa paleontológica na região sudeste do Brasil. Você pode divulgar nossos canais, participar de discussões em nossas redes sociais ou entrar no Padrim. Mensalmente você pode contribuir com a quantia que você julgar adequada e se tornar um dos nossos apoiadores. Inscreva-se no nosso canal para receber mais conteúdo sobre a pesquisa em paleontologia no Sudeste brasileiro. Você também pode conferir o GPS em outras redes sociais, através dos links no nosso canal e em outros mecanismos de busca. Compartilhe o GPS com seus amigos e conhecidos, para democratizar o acesso à informação e ciência, fortalecendo o trabalho dos pesquisadores do Brasil. Obrigada e até a próxima!